Olá, eu sou Bira Mello e você está no canal. E aí, gente, gosta de descoberta? Gostou lá do vídeo sobre o Egito? Legal, né? Interessante. Eu vou contar pra vocês mais uma descoberta que teve essa semana e eu acho que vale a pena a gente pensar. Por quê? Porque é uma coisa que a gente já imagina muitas vezes que a gente já conhece tudo, alguns, né, claro. Ou às vezes a gente acha que a gente descobriu tudo. Nós pensamos que nós somos uma raça, nós estamos vivendo um momento de uma raça mais evoluída de uma raça, vamos dizer assim. E a gente acredita que a gente não tem nada para descobrir muito mais exuberante. Coisas simples sim, mas nada muito exuberante. Outras pessoas não, creem que realmente a gente conheceu muito pouco. E eu sou dentre essas pessoas. Mas uma coisa interessante é que, principalmente com relação a dialeto, idioma, a gente conseguiu traduzir os hieróglifos egípcios. A gente conseguiu traduzir, por exemplo, as escritas suméricas. Interessantíssimo, não é? E a gente pensa, pô, não existe língua ou existe escrito ou achado dentro dessa área literária que a gente não consiga traduzir. Pois é, eu vou te surpreender. Quer ver por quê? Olha só. Foi encontrado um manuscrito chamado Voynich. Esse é um estudioso códice do século XV, tá? E ele foi descoberto uma língua que até hoje não decifraram essa língua. E você fala, poxa, com tanta tecnologia, com tanta capacidade, não conseguiu decifrar, Bira? Não conseguiu decifrar, tá? Esse manuscrito, ele possui hoje umas 898 cópias, mais ou menos, idênticas que os caras fizeram com uma editora espanhola. E elas são todas vendidas de forma reservada, tá? Não é uma coisa assim que todo mundo pode chegar lá e comprar. Tem uma editora chamada Siloé, Arte Babilônia, e ela foi confeccionada dentro dessa editora e tal. Eles têm um projeto de tentar, na verdade, um projeto internacional de tentar traduzir, né, esse escrito aí do século XV. Só que a língua é muito complicada, os especialistas até hoje não conseguiram decifrar. Inclusive esse Voynich, né, esse manuscrito, ele foi achado no mercado lá polonês na época, ali no começo do século XX. Mas só que a datação da escrita procede do século XV, ou seja, o pessoal estava numa feira de livros e de repente o cara se interessou por aquilo ali, viu uma escrita diferente, comprou achando que era celta, achando que era nórdica, mas na verdade eles até hoje não descobriram quem escreveu e em que idioma escreveu. É o caso do menino lá que sumiu, só que esse aí no século XIV e XV. E aí os caras têm feito o seguinte, eles têm buscado pessoas que tenham na verdade a capacidade de pensar, né? O pessoal da Universidade de Yale lá, né, nos Estados Unidos, eles têm tentado de muitas formas, né, tentar entender esse material. Inclusive as páginas são diferentes porque elas não se dobram, são feitas no material rígido, tá? Ele tem uma estrutura diferente lá, é uma peça muito antiga mesmo, feita uma estrutura, antigamente o pessoal até escrevia, na verdade, em material de bronze, argila, né? Mas esse material que eles fizeram é um material mais sólido, que eles também não sabem definir ao certo o que é. E essa estrutura foi escrita ali dentro dessa base. Esse material ele vai ser apresentado num cassino do Círculo da União, tá? Na cidade de Burgos, no norte da Espanha. Vai ser agora em novembro. E vai ser muito legal porque vai ter muito especialista lá e tal. Inclusive, alguns caras se aprofundaram, né, na estrutura desse livro. Um tal de René e um Stefan Bax. São os caras que, na verdade, deram uma caminhada aí. Agora, especialistas assim até da CIA. Tem empenhado esforços para conseguir traduzir isso aí, mas até agora não conseguiu. Tá? Esse material original dessa matéria, desse documento, está na biblioteca de Binek, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, justamente para que eles possam estar estudando com mais cuidado, tá bom? Ele foi descoberto por um homem chamado Wildrit Voynich. É por isso que chama-se manuscrito Voynich. A editora, na verdade, e o pessoal que tem a posse desse material está muito ansiosa porque estão se unindo um grande número de especialistas para tentar descobrir um pouco mais sobre esse códice, vamos dizer assim, esse manuscrito. E é muito interessante porque eles conseguem definir algumas coisas pelas imagens, tá? E algumas imagens falam um pouquinho sobre plantas, outros falam sobre fala assim, né? Fala que eles estão lendo, na verdade, as imagens. Fala sobre remédios, sobre estruturas biológicas e coisas do tipo. Então é um material realmente muito interessante em que o pessoal da Universidade da Yale está tentando decifrar, mas diz que a língua é realmente muito complicada, eles não têm nem embasamento, né, nem fundamento. Todos sabem, por exemplo, que a linguagem egípcia, né, dos hieróglifos foi descoberta e conseguiram decifrar ela através de uma pedra chamada Pedra de Roseta, né, que foram escritos em 3 línguas e é baseado nessa pedra que eles conseguem hoje traduzir e ler um material hieróglifo que tem ali na estrutura do Egito, das cidades egípcias ou qualquer escrito do Egito que tem em qualquer lugar do mundo. Né.
Esse caso eles não têm nenhuma base, então a dificuldade é muito maior por conta disso, mas é uma coisa que vale a pena ver, porque eles falam que tem coisas interessantíssimas ali baseadas nas imagens, porque não se fala somente de um assunto, fala-se de planta, fala de animais, então eles entendem que é alguma coisa muito interessante, e para ter sido escrito numa língua tão diferente, ela revela muito mais coisas, como por exemplo um povo específico, um tempo específico, coisas específicas dentro de um conhecimento histórico. Então é uma coisa muito interessante que o pessoal ali da Universidade de Yale está tentando decifrar, e a gente vai ficar ligado para saber as novidades sobre isso. Beleza? Então, eu achei interessante isso aí porque, como eu falei pra você, a gente enxerga realmente uma sociedade diferente, um povo diferente, com pensamentos diferentes, com uma história diferente, e que de repente a gente sumiu aí no tempo, ou era um povo muito pequeno, como por exemplo, você tem hoje ali no Egito, os cópticos. Muita gente não sabe que existe esse povo egípcio dentro do Egito, porque eles têm uma língua própria, um pensamento próprio. Então são coisas diferentes que a gente fica na expectativa, como curioso e como historiador, para que a gente possa entender. Beleza? Bom, agradeço a companhia de novo, o seu carinho, continua compartilhando com a gente o que você tem pensado, o que vocês gostam, tá? Não esqueci, tá, de vocês que têm pedido algumas coisas interessantes, não esqueci, estou juntando material, estou tentando entender com coisas diferentes, porque vídeo como o outro, pegar um vídeo qualquer da internet e falar as mesmas informações, é só encher linguiça. Eu quero, na verdade, trazer alguma coisa diferente, nova, desde que tenha um vazamento muito sólido pra gente. Beleza? Agradeço a companhia. A gente vai se encontrar nos próximos vídeos com muito carinho, com muita atenção e muita coisa legal. Até mais!